Passada eu assisti, mas não estava anotando. Espera aí. Pronto, já está gravando. Só um instante para eu abrir aqui o texto. As minhas anotações estão aqui no final do 12, mas o 13 foi o que a gente fez na semana passada, não é isso? Que eu não estava com as anotações aqui porque eu assisti depois. Uhum. Eu acabei esquecendo, né, de Espera aí. qual... Gente, quem é que estava aqui na semana passada? Me ajuda aqui. Até que semana passada, na verdade, não teve, né? Porque É, teve semana feriado. passada não, Eu, na anterior. eu acho que é o 15. É o 15. É o Ah, é o 15. 15? Não, o 15 a gente leu agora. Acho que eu me lembro disso, né? Que a gente leu o 15 rápido, não foi? É o 15, só que você falou que é a partir do 5. Ah, isso. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. É exatamente Então, isso. estamos aonde? No 15? No 15, versículo 5. Ah, perfeito. Então, tá anotado. Aham. Então, só para a gente recapitular um pouco, agora já me achei, né? Eu dou aula quase todo dia de escatologia, então são turmas diferentes, então acaba que eu me confundo um pouco, mas eu já me achei agora, me lembro exatamente o que a gente estava falando. Então, só para a gente recapitular, irmãos, nós vimos na última aula, no final da última aula, a colheita da terra, ou seja, o arrebatamento e o início da ira de Deus, né? Ou um trecho simbólico sobre a ira de Deus, onde o anjo né, com uma foice começa a ceifar a terra e como se fosse uvas, né? E essas uvas são colocadas no tanque de prensar da ira de Deus, ok? Então é uma linguagem metafórica e simbólica, né? Claro. E a gente vai ver essa expressão agora de forma literal, como acontece essa ira de forma literal, né? Que é do capítulo 15, do versículo 5 em diante. Então nós temos o retorno da cronologia, porque ele fez uma pausa para explicar algumas coisas, ok? E a gente viu também no 15, nos primeiros versículos, a igreja que agora é arrebatada nas nuvens e que ela está nas nuvens e ela não tem acesso ao terceiro céu, porque o templo, né, se enche com a glória de Deus, com uma espessa nuvem, porque agora, é que na verdade a gente vai ler isso agora, né, só para a gente entender, nós não vamos adentrar nesse lugar onde Deus está, porque uma nuvem vai preencher o templo para que ninguém veja Deus em sua ira, para que ninguém olhe para Deus na sua ira, ok? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui. Versículo 5 diz assim: Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança, e os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo e vestiam linho branco sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. E um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheio da fúria de Deus, que vive para todos sempre. E o templo se encheu da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas, ok? Então a gente tem que entender esse texto, porque está falando, lendo o texto, na verdade a gente compreende essa questão de que nesse momento da ira de Deus, ninguém vai estar presente no templo, porque
Jesus já está na Terra, ok? Jesus está no nosso planeta já, e Deus, o Pai, está na Nova Jerusalém, na sala do trono, lá dentro da Nova Jerusalém. E essa sala do trono se enche, então, né, o templo se enche, né, de fumaça, de glória e poder, né? E que ninguém tem acesso a esse lugar, ok? Então a gente vê que essa narrativa de que a gente vai ser arrebatado, né, vai estar com Deus agora, não, né, lendo o texto a gente vê que na verdade não. Ainda nós não estaremos com Deus, ok? Porque nesse momento Deus está irado, né, sabe? Deus é uma pessoa, irmãos. Então, nós temos que entender a pessoalidade de Deus. Isso é muito importante, entender Deus, ver Deus como uma personalidade, uma pessoalidade. Sabe quando o pai tá pistola, né? E aí o filho vai lá e quer falar com ele que vai falar algo negativo pro pai. O pai já tá pistola. O que acontece? Dá uma briga, dá. Entendeu? Então Deus quer ter o seu momento de estar irado, né? Onde e a ira dele não é pouca, e a ira dele não é sem razão, e a ira dele vai ser, ao mesmo tempo que ela é extremamente dura e pesada, ela também é algo que, vamos dizer assim, que fere os seus sentimentos. Não sei se isso seria correto dizer, mas, né? Porque Deus não quer que essas pessoas se percam. Deus nunca quis que essas pessoas viessem a se perder, mas pela justiça dele, ele está agora aplicando a sua ira, ok? Fala, Lu. Você acabou de falar a frase que eu queria dizer, só para não parecer que Deus está magoadinho ou aborrecido. Mas a tua última frase deixa isso muito claro. Deus não está aborrecidinho nos seus sentimentos, isso está ligado à justiça, que é parte dos atributos de quem Deus é. Sim. E ele não poderia ir contra ele mesmo, né? Então é muito isso, só para que a gente não, em algum momento, não, né, veja aquela coisa do Deus ciumento, do Deus triste, do Deus alegre, do Deus. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo que é relevante no que Deus é, irmãos, não no que ele sente. Sim. Porque esse tipo de emoção não está lá no livrinho do nosso Deus. Ok. Então, a gente está vendo isso acontecer agora, ok? Então, ele não quer que ele não quer que as pessoas estejam ali nesse momento onde ele está liberando a sua ira. Então, onde a igreja está? A igreja está onde Paulo já havia falado, onde ela estaria, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ok? Onde ele vai dizer que a igreja se encontra com Cristo nas nuvens, ok? E as nuvens, pessoal, nuvens só existe na atmosfera da Terra. As nuvens não existem no céu, né? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais é outra coisa, ok? A gente vai estudar as regiões celestiais de forma mais crítica quando a gente chegar no capítulo 21 e 22, quando vai falar como é o céu verdadeiramente. É porque a nossa mentalidade está muito presa nos nossos conceitos de filme, de livro, né? E a gente acaba aplicando isso na maneira como nós imaginamos, né, as regiões celestiais. Então a gente tem que fugir muito da fantasia e pensar mais biblicamente de como é os céus. Então essa palavra céus, né, isso também nos atrapalha, né? Porque quando a gente olha para o nosso céu, a gente vê nuvens e acha que os céus, regiões celestiais, é um lugar cheio de nuvens, né? Não é, ok? As regiões celestiais, eu já falei aqui, é uma cidade, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é
ao terceiro céu, às regiões celestiais, ok? Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 em diante, ok? Até o pessoal dispensacionalista, eles usam esse texto para falar, não, aqui tá, vai ser arrebatado antes da tribulação. Mas a gente não vai encontrar em nenhum momento do texto Paulo falando sobre o tempo de tribulação ou não. Ele só está falando sobre arrebatamento e ressurreição. Vamos lá. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, regiões celestiais, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Ok? Então, que trombeta é essa? A sétima trombeta. Ok? Essa é a sétima trombeta que é soada desde o capítulo 11, versículo 15. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, ok? Então estaremos com o Senhor para sempre. Entendeu? Então nós estaremos com Jesus para sempre. E Jesus está onde? Nosso Senhor está onde? Ele está agora se preparando para o capítulo 19. Ele está preparando um cenário para o capítulo 19, ok? Então isso aqui que a gente está vendo em 1 Tessalonicenses 4 está acontecendo do capítulo 14, versículo 14 em diante, e até nessa parte aqui, né, isso aqui está acontecendo e vai acontecer isso em todos os lugares do mundo até o capítulo 19, ok? Mas agora vamos para o ponto que interessa, que é a ira de Deus, ok? Vamos ver como se dá a ira de Deus sobre a terra. Capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, ou da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. Então, a primeira, né, praga, ok, é uma doença na pele extremamente horrível, ok? Isso aqui não é simplesmente uma lepra, é algo como uma, né, são úlceras que explodem, né, que causam feridas horríveis. Isso causa dor, mal-estar, mau cheiro, né? Que mais que a gente pode falar que causa isso, né? Então é bem horrível, né? Vamos dizer assim. É bem tenebroso isso. Então, agora quem recebe isso? Né? Horríveis e malignas, a palavra aqui, né? As duas palavras que ele usa para esse tipo de praga. Se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua, ok? Então, você vê que a ira de Deus está direcionada. A ira de Deus está sendo direcionada contra o império do anticristo, contra os membros do império do anticristo, ok? Vamos lá, então. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. Ok? Então, o segundo flagelo aqui da ira é que a água do mar, ok? A água do mar, né? Qual mar? Todos os mares da terra serão tocadas e se transformarão no sangue de um cadáver, ok? Não é sangue, né? Não é um sangue vermelho, é um sangue podre, é um sangue horrível, né? Então, imagina, isso vai ser extremamente horrível. Vamos lá.
Então vai morrer agora todas as criaturas do mar irão morrer a partir disso, ok? Então vai ser um desastre extremamente horrível e gigantesco, ok? Então a gente vê que Deus está atingindo categoricamente o anticristo, porque ele se declara Deus e ele não está tendo controle. A gente já viu isso acontecer nas trombetas, mas agora de uma forma muito mais intensa, né? Muito mais intensa. Então o anticristo e o falso profeta, eles faziam o quê? Sinais, maravilhas e prodígios. Ok? Eles estabeleceram uma economia mundial como nunca houve na Terra, e eles, né, e o anticristo se declara como sendo o próprio Deus, e o falso profeta apoia essa narrativa. Só que a criação, os homens, né, os homens e a criação estão sofrendo de forma severa, e ele não tem poder algum contra essas coisas. Então você vê que Deus está atacando totalmente a narrativa dele. Terceiro, né, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. E ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó santo, que és e o que era, pois enviaste estes julgamentos, porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de teus profetas, e tu lhe deste para beber, e tu lhe deste sangue para beber, é a sua justa retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Ok? Então agora, vemos que o mar se tornou o sangue de um cadáver. Eles estão todos com uma doença extremamente horrível sobre a pele. E agora a água potável se torna como sangue, porque eles sacrificaram, né, mataram, martirizaram inúmeros cristãos. Inúmeros cristãos foram mortos nesse período de tribulação, né, pelo regime do anticristo, e agora eles vão beber sangue, né? Deus está vingando os mártires por causa, né, da forma como eles morreram, ok? Então eles estão bebendo sangue porque eles derramaram o sangue dos profetas, né, e do povo santo, né? Ou seja, então agora, pela justiça de Deus, eles vão ter que beber sangue. Então isso é extremamente horrível, né? Extremamente pesado. Vamos lá. Então, ouviu uma voz do altar, versículo 8. Vamos lá. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que com o seu fogo fez queimar as pessoas, e todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. Ok? Então agora o Sol, a temperatura solar, né, está chegando a um ápice de 90 graus, 120 graus para que isso aconteça. Né? E a gente vê, por exemplo, volta e meia no verão europeu, nós vemos que algumas pessoas acabam morrendo no calor de 50 graus. E aqui o calor vai estar chegando em torno, né, dos 90 a 120 graus, né, para que possa queimar as pessoas. E todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram, né? Eles estão totalmente cauterizados, eles têm a noção, a ideia, a ciência de que o Deus eterno, o soberano, ele que está causando isso, mas eles não conseguem se arrepender. Eles estão cauterizados. Por isso eles blasfemam e eles não dão glória a Deus.
ok? Versículo 10. Então, é extremamente horrível isso que está acontecendo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, isso que a gente já viu, né? Tá na cidade de Pérgamo, ok? Então, na cidade de Pérgamo está o trono da besta. E o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, os seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram dos seus atos perversos. Ok? Então, essa escuridão aqui é como a escuridão que houve no Egito, né? A praga da escuridão no Egito, e que não se podia nem mesmo acender, né, uma lamparina, uma tocha, porque não iluminava. Mesmo que se acendesse, algo desse tipo não se iluminava. Então, eles estão debaixo de trevas extremamente espessas e horríveis. E isso faz com que eles ranjam os dentes, né? Eles estão em um estresse extremamente grande, ok? E você vê que Deus também não está permitindo que eles morram, né? E eles estão passando por todas as pragas. Né? Tipo assim, não é, um pouco de pessoas morreram com as feridas, um pouco de pessoas morreram no mar com sangue de um defunto, um pouco de pessoas morreram porque as águas potáveis se tornaram sangue, agora o calor intenso matou as pessoas. Não, Deus está mantendo todos vivos para que eles sofram as pragas, ok? Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos, e são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Ok? Então, o sexto flagelo é uma sequência de acontecimentos. O rio Eufrates vai secar, ok? Né, para que haja uma estrada, né, para que haja de forma natural uma estrada para um avanço rápido dos exércitos do anticristo e das nações que vão se reunir, né, ao norte de Israel, do lado oriental, para que desça, né, se você vê o rio Eufrates, ele vem lá de cima e ele desce, né, quase chegando em Israel. Essa é a primeira parte da ira de Deus, e a outra parte é o engano. Espíritos imundos vão enganar todos os governantes da terra. São espíritos demoníacos que, versículo 14, são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Fala, Lu, pode falar. Só para a gente organizar na cabeça cronológica, porque algumas coisas se assemelham às trombetas antes da sétima, né? Mas isso é pós-arrebatamento. Isso é pós-arrebatamento. Só para lembrar, porque senão a gente às vezes acaba confundindo. Ainda olhei aqui, fui lá olhar de novo aonde que estavam as trombetas. A gente estava vendo elas lá no capítulo 11, desde o 8, né? Isso, desde o 8, exatamente. Desde o 8, onde a primeira limpa acontece, aquela coisa do 1/3 da terra que é queimada e tudo isso. Exatamente. Então, agora, isso aqui é global, totalmente. Exatamente. Então, só para ter essa diferença da questão local e dos tempos, tá, irmãos? Não sei se isso levanta alguma dúvida para vocês, mas é importante a gente lembrar disso em tempos cronológicos e regiões diferentes. Lá era uma coisa mais localizada, até para tratar com Jerusalém, confere, Rômulo, com Israel e tudo isso? Sim, os judeus, eles estão
eles não estão sofrendo isso, mas eles estão Vendo tudo isso. dentro de tudo isso, exatamente. Sim. Dentro de tudo Então, isso, eles tá. não foram arrebatados, né? Ok? E, na Maravilha. verdade, o que nós vamos ver depois disso aqui é que Jesus vai realmente voltar para exterminar com o anticristo e fazer realmente cumprir a profecia, né, que Israel sempre esperou, de ver o Senhor, né, o Senhor Jesus voltando como o grande líder militar que ele também é, né? O filho de Davi, agora, né? O que vai voltar é o filho de Davi. Agora, uma dúvida que surgiu quando você falou disso, dele então vir e tomar, né, e colocar o anticristo no lugar dele e tal. Esse período, por mais que seja esse monte de causa aí ao entorno, é o mesmo período dos primeiros 3 anos e meio, não. Isso aí já é o pós-arrebatamento, Isso depois aqui já passou os 7 anos. já Isso aqui passou os 7 acontece. anos. Isso Então o aqui anticristo já acontece. não está mais prometendo paz, já, isso tudo já aconteceu. Não, a paz acabou já faz tempo, né? A Não, tá paz bom. É já. porque em algum momento agora você falou do anticristo, eu buguei. Desculpa, irmãos, perdão, voltando. Não, ele tá aqui, né? Ele tá acontecendo tudo isso. O que acontece? Tá. Jesus, só pra gente entender na nossa linha do tempo, né? Passou os 7 anos já da tribulação, o período de trombetas equivale aos últimos 3 anos e meio. A última Uhum. é a volta de Jesus. Jesus volta, ele entra na nossa atmosfera e isso causa todo esse abalo. Né? O que acontece primeiro? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento. É isso que acontece. É porque a gente, no livro de Apocalipse, a gente, né, a cronologia parou no 11, né? E veio Aí deu aquelas versões de cada personagem. isso, exatamente, explicando, né? E agora voltou, como a gente falou, agora voltou a cronologia. Então Perfeito. agora, né, tinha acabado os 7 anos, né? Acabou os 7 anos e agora a gente continua nesse período, né? Está lá Antes nos do reino. 45 dias, aquela coisa toda, né? Isso, exatamente. 75 dias ao todo. Setenta e cinco, é. 30 dias e mais 45. Né? A gente até, não sei se eu passei para vocês, tá lá em Daniel, ok? Eu Daniel acho que você falou da capítulo semana 12. passada. Vou anotar de novo. Isso, Daniel capítulo 12, 11 e 12. Né? É o finalzinho, é os dois últimos versículos ali de Daniel. Né? Do capítulo 12 é o último, e os últimos versículos ele vai falar sobre isso para o povo judeu, que eles precisam ser perseverantes em um período de 3 anos e meio, mais 30 dias, mais 45 dias, ok? Então, isso aqui vai acontecer nesse período de tempo. É um período de tempo rápido em relação a 7 anos que já tinha passado, né? E nesse período nós estaremos, né, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, irmãos, nós estamos nas nuvens com Cristo, é, passando pelo julgamento, né, que é o tabernáculo, que é o tribunal de Cristo, ok? Onde Cristo vai julgar as obras dos cristãos, ok? E vai nos reorganizar, ok? Cristo vai nos reorganizar de acordo com a Cristo vai nos reorganizar de acordo com as funções que ele vai determinar para as nossas vidas a Que partir do está momento ligado que ele ao tem redentor. galardão. Isso, exatamente. Então, Tá. é o galardão, exatamente. Então, por exemplo, assim, eu vou cuidar da agronomia, com suposição, né? Vou cuidar da agronomia agora. Então, quando acabar ali, acabou a guerra, eu já vou começar a me organizar para isso. Porque eu preciso restaurar a terra, a gente vai ver isso, né? Até a gente vai ter umas 2 aulas, 2 ou 3, depende de como fluir, né? Só no capítulo 20, né? Só para comentar esse ponto, ok? No capítulo 20. Mas vamos lá, vamos seguir então. Então,
voltando aqui para o nosso capítulo 16. Então há uma praga, né? A praga, esse flagelo, que é um engano, um grande engano que vai convencer todos, né? São espíritos demoníacos que vão convencer todos os governantes da Terra, todas as nações, todos os exércitos. Pessoal, o exército brasileiro, ele vai se apresentar perante Cristo para lutar contra Cristo. E aí? E o 7 de setembro? Então, a gente tem que entender isso, ok? Nós temos que entender e compreender isso. Todas as nações da Terra, todos os exércitos, todos os governos, todos os governantes vão querer destruir a Cristo, porque eles estão pareados nesse tempo que nós estamos lendo aqui, não hoje, estão pareados com, né, eles estão aparelhados, eles estão mancomunados com o anticristo, ok? Ele é o líder mundial supremo que comanda, né, né, a partir do seu império todas as nações da Terra, ok? Então, aí nós precisamos entender isso. Até porque a gente viu que deu uma... Vou falar um pouco disso hoje, por causa que isso afeta muito a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não pode ser só um misticismo, ok? A nossa fé não é mística. A nossa fé, ela é muito racional. Por que racional, Romulo? Porque o Espírito te convenceu, né? Foi sobrenatural, porque não pode vir de nós, não vem de nós esse raciocínio vem de Deus, então é sobrenatural, mas é um convencimento. Você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, ok? Mas você foi convencido, e você precisa ser convencido de que o reino está próximo e de que a sua vida precisa estar de acordo com o reino de Deus, né? Com o reino de Deus. Então, a vida de santidade, ok, me aparelha com o reino de Deus. Mas o meu desejo de ser governado por Cristo também deve estar alinhado com a vida de santidade, ok? Então a gente tem que entender por isso que nós temos que clamar da maneira correta, ok? A gente não tem clareza hoje. Bom, o Espírito está guiando para me falar isso, vou falar, ok? Então a gente tem que entender, a gente não tem clareza hoje, né? E a gente não consegue bater o martelo veemente e dizer assim, não, Jesus volta daqui a 10 anos, 20 anos. Do jeito que tá, se a gente continuar, o mundo caminhar mais 20 anos, vai estar horrível. E aí a tribulação vai ser pior ainda. Né? Então a gente faz estimativo por causa disso. Meu Deus, vai piorar mais, né? As coisas vão se tornar piores. Né? Então a gente tem que entender. Agora, se Jesus volta, ok, vamos falar assim, se Jesus volta e os acontecimentos aceleram, mas para daqui a 3 anos, ok? Para daqui a 3 anos. E vamos supor, estou fazendo uma suposição aqui. O presidente Bolsonaro ganha a próxima eleição, então ele teria mais 4 anos, mas Jesus, né, o Senhor começa já a dar o start nos acontecimentos do fim. Então o Bolsonaro entraria nesse período de 7 anos do governo do anticristo, sendo o líder da nação brasileira. E ele ia se aliançar com o anticristo. Né? Então a gente precisa entender, eu não estou sendo contra o Bolsonaro aqui, ok? Eu sou a favor dele. Eu sou a favor dele, ok? Né? Por toda a pauta dele, né? E a gente precisa orar por ele, mas a gente tem que entender por quê? Por que eu falo isso? Não sei se é o caso de vocês, mas as pessoas estão com a esperança
de que ele vai mudar a nação brasileira e o mundo até, né? Parece que bom, mas não vai, pessoal. Infelizmente, os líderes das nações, eles vão porque as profecias falam, você acabou de ler, eles caminham para esse lugar, ok? E de repente, e a gente vai ver isso, vai haver uma prosperidade enorme, uma prosperidade, uma revolução de forma positiva na economia, na saúde, em tudo no mundo, em prol do anticristo, ok? Em prol do anticristo, para que ele tenha, a partir disso que nós dependemos ainda, né, desse sistema, tivemos que ter essa dependência nele, para que as pessoas sejam dependentes dele. Então a gente precisa entender, pessoal, como que a gente vai se posicionar em relação ao nosso patriotismo, ok? Eu sou brasileiro, meu Deus, eu amo meu país, glória a Deus pela nação brasileira. Só que às vezes a gente é até muito fanático, a gente não pode ser fanático. Por quê? Porque eu amo a nação brasileira, assim como eu amo todas as nações. Dou glória a Deus por ter sido, ter nascido na nação brasileira, ter recebido essa cultura, a carga genética do brasileiro e tudo mais. Só que para Deus é igual a qualquer outro, é gentil. É gentil, ok? E é porque entra no assunto aqui, né, da questão política, ok? É tudo gentil. Para Deus é tudo gentil. E judeu, ok? Deus separa assim as nações. A nação de Israel e os gentios, ok? O povo de Israel e os gentios. E o povo dele, ok? O povo dele. O judeu que não aceita o Messias, ele é judeu apenas, ok? Ele é apenas um judeu. A nação de Israel, o território de Israel é terra santa, é sagrado. Deus tomou para si aquilo, comprou para si aquilo, determinou que aquele pedaço de terra é dele, ok? De forma especial. Claro que toda a terra é dele, todas as nações são deles. Mas de forma especial, o povo, o seu povo, pertence àquele território, ok? E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 4, né? Ele fala várias vezes que dos dois, judeus e gentios, ele faz um só povo, através de Cristo Jesus. Então você que está em Cristo Jesus, irmão, você pertence ao povo de Deus. Você é um brasileiro, mas você pertence ao povo de Deus. Então a tua nacionalidade é o reino, não é o Brasil, ok? Não sejamos nós idólatras, não sejamos nós idólatras, né? Ó, pátria amada, idolatrada, Brasil. Não, ok? Não. Sejamos patriotas na medida saudável, ok? Mas nós não podemos esperar que aquilo que Deus vai mudar as suas profecias em prol daquilo que nós queremos. Deus não muda o coração dele e as profecias por aquilo que eu tento determinar e profetizar, ok? Então, se a gente alinhar a nossa visão bíblica, a gente vai poder olhar com um olhar profético para o Brasil e poder analisar, pô, mas o que Deus falou para o Brasil? Ok? O povo brasileiro. Cara, o que nós temos? O que nós carregamos? Né? De repente, Deus quer realmente abalar o Brasil para a gente sair da nossa zona de conforto. Sabe por quê? Porque as nações, todas as nações estão perecendo e necessitadas do Evangelho. E o Brasil, ele é querido, o brasileiro é querido em todas as nações do mundo. Mas nós não arredamos o nosso pé daqui. E quando a gente vai para uma outra nação, nós formamos um gueto brasileiro e não nos relacionamos com outras nações. Então é muito fácil, pessoal. Todos os avivamentos. Olha só, falar um fato histórico. Deus está me guiando, pessoal.
vai mais tarde na aula, né? Tá gravado, quem tiver que sair depois no horário, nas 10 horas, sai e assiste depois, ok? Mas vamos lá, amém? Todos os avivamentos que houve, né? A maioria deles, quer dizer, a maioria dos avivamentos, eles foram predecessor, né? Eles foram antecessores. Eles aconteceram antes de grandes conflitos, guerras, né? De grandes guerras, até mesmo as guerras mundiais. Por quê? Porque os focos de avivamento, né? Esses lugares que houve grande avivamento, eles tiveram um grande avivamento né? Em prol do quê? Em prol da missão, em prol da evangelização mundial, em prol do avanço da pregação do evangelho do reino de Deus até os confins da terra. Mas sempre houve um descumprimento da parte da igreja, né? Porque está avivada, avivou todo mundo, tá. E as pessoas ficavam nos lugares de avivamento até o avivamento acabar. Depois, o que acontecia? Conflitos, guerras. Por quê? Porque Deus precisava expulsar, ok? Então, se nós, como brasileiros, nós não queremos ver o Brasil entrando num caos, ok? Um caos de guerra mesmo, ok? Que nós devemos ser mais intencionais em relação ao avanço do evangelho. Porque escatologia, irmão, você que está entendendo escatologia, você precisa acender a sua chama missionária. Por quê? Porque você precisa amar os perdidos e saber que isso aqui, esses flagelos vão cair sobre a cabeça das pessoas que nós não evangelizamos, das pessoas que nós não pregamos. Então, eu preciso olhar com um olhar assim, cara, é justo, mas meu Deus, cara, que horrível que é isso. Eu não quero isso para os meus parentes, né? Será que os nossos familiares que não têm Cristo, eles vão suportar não se aliançar com o anticristo? Não se submeter ao governo do anticristo? Né? Essas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Ok? Então, vamos lá. Então a gente tem que entender isso, irmãos. Rômulo, Pode só falar. um minutinho. Eu fiz um comentário essa semana, acho que estava até o Natan e o Felipe no carro comigo, e eles me exortaram achando que era um comentário tóxico. Mas eu quero até conferir um pouco contigo, porque a gente tem duas figuras brasileiras na área da adoração que estavam absolutamente envolvidas, influenciando muitas pessoas no Descend e que viraram as costas ou estão... Uma não virou as costas, né? Continua usando a máquina gospel, mas está toda torta aí, que é o caso, né, que a gente fala, que você fala sempre, da mocinha aí recém-divorciada, e a outra que meteu o pé na jaca e resolveu agora não ser mais gospel, ser pop. E aí o meu comentário tóxico são os resultados do Descend. Aí o Felipe ficou furioso comigo, falou, nossa, amor, não fala isso. Meu Deus, a gente levantou nossos sapatos lá com o coração embrasado, a gente tem se portado com relação a isso e tal. E tu está dizendo que então o que a gente fez não é resultado? Eu falei, não se trata disso, o que eu estou dizendo é que estamos fluindo, e o Descende foi parte do que a gente já estava fazendo. Tanto que o Igor e Bia foram enviados lá para ir espiar a terra. No dia que o Descende estava acontecendo, a gente nem sabia que ia ter Descende naquele dia. A passagem estava comprada há muito tempo. Então, era um conjunto de situações que naquele dia coadunaram com o mesmo fluir, e a gente viu, então, os céus convergindo. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu quero sim, conferir essas coisas do meu coração, dentro do que você está dizendo, porque a gente tem muita coisa mística com relação aos atos proféticos do Brasil, que o Brasil vai assumir o seu lugar, mas não é que ele vai assumir o seu lugar diferente das outras nações no contexto da grande tribulação ou lá na época do anticristo. É nesse contexto de assumir o seu lugar do avanço missionário, do alcance dos perdidos
por causa da simpatia que Deus depositou no nosso povo, né? E aí Sim. a adoração que a gente fala, que ele vai assumir por causa das canções, é porque a canção é o que afeta muito o coração de todo mundo. Música tem muito a ver com isso. Sim. E a música acaba atraindo muito. Então, isso coaduna também com algumas palavras que a gente tem conferido. Bia deve estar aí me ouvindo. É de uma mensagem que ela ministrou há umas semanas atrás, falando que estava chegando um tempo em que receberíamos canções. Ela liberou essa palavra, né? De novo, recebendo canções e instruções baseadas no texto de Cantares, que era uma estação que a gente precisava agora celebrar com entendimento, celebrar com intencionalidade, fluir nas canções, para assumir esse lugar de ganhar, do que Atos fala, né? Iam ganhando, caindo na graça do povo e o Senhor ia acrescentando à igreja. Sim. Porque senão a gente acaba realmente muito feliz as tuas colocações de idolatrando uma pátria, até nos nossos atos proféticos, sendo muito tipo assim, muito idiota, a palavra é essa, porque você não vai para um ato profético para pedir a Deus perdão pela corrupção, pelos assassinatos, por tudo aquilo que a gente sabe que é mancha na nossa identidade para fluir com autoridade para o alcance desses dias, e que o Brasil, proporcional a tudo que recebe da simpatia, do avanço, da capacidade de avanço, é proporcional na corrupção, na imoralidade e no assassinato, que são as três chaves, né, que a Bíblia vai dizer que desabonam, que fazem caminho para o anticristo. Então, é muito, muito coloquial. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela integridade de você nos alertar com isso. E, irmãos, que a gente continue conferindo os movimentos e as coisas que Deus tem falado com a gente. Não se deixando levar só pelos movimentos, mas conferindo quando esses movimentos coadunam, coincidem, convergem, é a palavra, né? Quando há uma convergência, mas absolutamente ligados na identidade e pela palavra. Amém? Sim. É exatamente isso. A gente tem que, meu Deus, tem que avaliar muita coisa. O que eu vejo sobre os atos proféticos? A gente faz algo, um movimento teatral, esperando que algo aconteça, sendo que tem que acontecer é uma atitude, né? Então vamos levantar os calçados, beleza? Mas Deus não quer que a gente levante o calçado, Deus quer que a gente coloque o calçado nos pés, né? Prepare a bolsa e vá. Ah, mas não está preparado. Mas a capacitação ela é espiritual. A capacitação espiritual. Se a pessoa é íntegra, se a pessoa, que capacitação precisa? Ser inteiro em Deus. Pronto. Só que os inteiros em Deus, né, uma coisa que a gente tem, né, os mais íntegros, os que são inteiros, né, o que melhor que nós temos nas nossas comunidades, a gente precisa manter na comunidade, né? A gente não envia o nosso melhor. A gente envia os problemáticos, uma escola, né, tipo assim, que nem eu vejo aqui no Brasil, que para mim, é uma furada sem fim, ok? Uma furada sem fim. Aqui no Brasil, principalmente aqui na região sul, vou falar aqui da minha região, da maior, né, da maior escola missionária que nós temos aqui no Brasil, que é mundial também, que as pessoas vão para essa escola para serem tratadas, né, 80% da homossexualidade e da imoralidade sexual delas, ok? Acho que os outros 30 eu acho que salvam, assim, bem, ou menos ainda, entendeu? Mas isso aí não é escola de missão, ok? Estou falando das escolas, principalmente que tem aqui na região do sul do Brasil, dessa escola em específico. Entendeu? Então a igreja manda o que está dando problema. Aquilo que é vergonhoso. Entendeu? Sei o que se passa na mente. Não, a gente envia o melhor. E a escola de missão é a vida de igreja. Né? E aí qual é o problema? Vai para, né? Tô falando da nossa mentalidade brasileira de ser missionário, tem muito isso no mundo. Qual que é a missão de Deus? Vamos parar para pensar. Qual é a missão de Deus?
falando sobre esse ponto, porque eu acho que é pertinente, né? Deus está movendo isso. Qual que é a questão da missão de Deus? Qual é a missão de Deus? O que Deus deseja, né, que o missionário faça? O missionário vai para um lugar onde não há pregação do evangelho, ok? Que é Romanos 5, eu vou abrir aqui, Romanos 15, 22, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Romanos 15, eu acho que é 23. Vou tentar ver aqui. Deixa eu ver. Olha só, 20. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Jesus Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio, pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. E por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares, né? A gente sabe que pregando nesses lugares era 2 anos, 3 anos em cada cidade, que não tinha conhecimento do evangelho e que foi implantada uma igreja. Então, qual é a maior escola missionária? A vida de igreja. Então, aquela pessoa que se destaca na igreja é o nosso missionário. É o melhor fruto de cada comunidade. Então, né, por isso que tem que enviar, né, qual o melhor fruto? E aí que tá saindo daí. Qual os melhores frutos que tá saindo daí? Esses são os missionários. Esses são os missionários. Aleluia! Glória a Amém? Deus. Estamos obedientes. Está indo melhor, Jesus. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Cara, sabe viver como igreja? Então lá. É só isso que precisa. Ah, mas vai evangelizar, mas o evangelismo é a coisa mais simples do mundo. É você ser cristão perante os que não são. É isso. Isso é evangelismo. Você tá queimando ali todos os dias por amor a Jesus. Você não com o Espírito guia, o Espírito faz, a missão é do Senhor. A gente só precisa mandar aqueles que estão os melhor, ok? Então essa é a escola, né? Não, né? A gente precisa se pregar mais nas nossas comunidades sobre a importância de alcançar os perdidos e iniciar novas comunidades onde não há, né? Onde não há ainda, ok? Só isso muda. A gente não precisava de escola missionária, não precisava. Não existe escola missionária na Bíblia? Não. É a igreja. A igreja é a escola missionária. E vai para a escola missionária. Tem escola de profetas, né? Tem escola de profetas, outra coisa, né? Mas não escola missionária, ok? Então, o Tiago colocou lá uma pergunta. Lu e Rômulo, só uma pergunta. Seriam esses 3 espíritos que a Lu falou, os que saem da boca do dragão e da besta e do falso profeta? É porque ele está fazendo referência ao que eu falei, da perversão, do assassinato e da perversão sexual, do assassinato e da corrupção. Porque a gente estudou isso numa apostila dessa do Asher. Eu estou até procurando ela aqui. Uhum. Mas essa, eu acho que não, o Tiago, o Rômulo, eu vou achar aqui, já vou te trazer onde está aí. Porque essas coisas são pecados, não são espíritos, né? Não está ligado a. Isso aí já é o resultado da ativação demoníaca. Exatamente. Isso. Né? Eu acho que são. Você vê que são 3 espíritos saindo de 3 entidades, né? Dragão, falso profeta e anticristo. Por isso que eu acho que são 3 espíritos, né? Semelhantes a rãs que fazem sinais, maravilhas e prodígios, né? Para enganar todos os governantes. Mas é isso, né? A gente precisa. É porque é uma coisa que caminha muito junto. A gente tem que entender isso, que sempre vai caminhar junto. Eclesiologia e escatologia sempre andam de mão dada. Uma escatologia que não tem base na eclesiologia. O que é eclesiologia? A ciência, o estudo da vida da igreja, né? Então é uma furada,
né? É uma escatologia totalmente furada, porque ela não tem comprometimento com o propósito que a escatologia se propõe em que? Em gerar amor pelo Cristo e pela obra dele. A obra de Cristo é a igreja. E isso aqui fala sobre como a igreja vai lidar com as situações dos últimos dias e como Deus se importa com que isso vire chaves no nosso interior. Né? Então, deixa eu ver aqui que o Thiago mandou de novo. É isso aí, Isso aí, né, Thiago? Mas é isso, pessoal. Bom, vamos voltar para o assunto aqui, né? Vamos voltar para o assunto. Pro foco, na verdade, da aula, ok? E porque a gente precisa entender, e o nosso coração precisa entender isso. A gente precisa diminuir ao máximo hoje esse número de pessoas, ok? E aumentar o número de pessoas que vão ser arrebatadas. É isso que é o cerne disso que a gente está falando. Né? É o cerne disso que eu estou falando, entendeu? Nós precisamos ser intencionais hoje, nos últimos dias, atrapalhando os planos do anticristo. Não que vai mudar o plano dele ou que não vai acontecer os planos, mas é causando realmente como eu posso dizer, uma diminuição, ok? Uma diminuição nessa proporção de pessoas aliançadas com o anticristo. Por quê? Porque nós vamos pregar o evangelho a todas as nações. Porque nós vamos nos posicionar. Nós não vamos levantar mais nossos sapatos, porque a gente precisa calçar eles. A gente precisa calçar e ir. Enquanto está na mão, no ar, eu fico parado. Então eu estou esperando Deus mover as coisas. É isso que eu faço. Quando eu faço um ato profético, o que eu quero dizer? Deus, faz por mim. Deus me impulsiona. Enquanto Deus está esperando, só me obedece. Só põe o primeiro pé na água. É isso que é o nosso problema. A gente está com medo de botar o pé na água. Meu Deus. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu sei que você precisa voltar, mas eu preciso conferir algo contigo, por favor. Esses dias têm sido dias de oração e de questionamento diante de Deus por conta desse movimento de igrejas que ganham muita gente para Jesus com aspas, tá? Porque, né, quantos aceitaram Jesus e aquela multidão, e aquele culto cheio da luz, cheio da fumaça, e aí a gente vai ficando em crise porque nem sempre, né, os nossos batismos não são tão frequentes assim, embora são muito específicos, as pessoas, né, que se batizaram normalmente caminharam no sentido de maturidade, mas isso assim buga a cabeça do pastor que preside muitas vezes a casa, né? Porque você não vê esse avanço na cidade, no lugar onde você está, onde o Jesus que é pregado não é o Jesus bíblico, então você tem dificuldade de trazer Jesus essas pessoas para uma realidade do Cristo bíblico. E ao contrário disso, e aí isso inicialmente me buga e me entristece, mas em contrapartida eu vou olhando e vou sendo inflamada, conforme você vai falando, eu vou sendo inflamada no sentido de aquecida mesmo, meu coração vai sendo incendiado com a responsabilidade de verdade gastar nosso recurso, as nossas pessoas, com nações que estão fora, que têm 0,01, 0,2% de cristãos, e não é crente meia boca, não é como a Isabela viveu, né? No caso lá na Índia, que de verdade não tem diferença entre crente e católico, porque 0,02%, os irmãos trabalham juntos de um Cristo que é bíblico, porque não tem nem tempo para ficar de palhaçada de quem é o reformado, de quem é o idólatra. E aí, isso, de verdade, assim, é a minha forma de conferir um pouco. A gente, sim, tem muita coisa com a missão urbana, porque nós temos uma responsabilidade de treinar essa próxima geração, essas crianças que ainda têm salvação. Algumas crianças que estão sendo cooptadas pelas escolas, e a gente treinar a mentalidade que ainda não foi absorvida por esse Jesus das aspas aí. Mas que, de verdade, um avanço
sabe, missionário hoje é muito mais para fora, a nível de adultos, é investimento no treinamento de crianças e investimento na missão para as nações fora daqui, porque o Brasil está difícil com esse negócio. Você não tem um avanço real, você não tem um alcance em números para um Jesus bíblico na nossa realidade. Isso está criando, assim, não é que está bugando, mas de verdade eu tenho orado a respeito disso. Ó, Jesus, assim a gente não vai conseguir batizar ninguém na minha cidade, pelo menos, porque só cresce a igreja da fumaça e da luz e que os caras estão indo, porque é muito mais real, é muito mais palpável, é muito mais convincente do que você trazer uma pessoa para o ambiente da casa de oração. Isso não atrai ninguém. Não atrai ninguém. Perdoa, mas eu estou abrindo meu coração, Romo. É isso que a gente vive muitas vezes aqui. Infelizmente. Na verdade, é em todo o Brasil. Aqui em Itajaí, a maior igreja hoje não é o Evan. É a Igreja da Fumaça. É a igreja do Oba-Oba, entendeu? Até né, membros de liderança aqui saíram para ir para esse lugar, entendeu? Só que aí a gente vê, em contraponto, a gente vê o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Só deixa eu terminar aqui, Thiago. Aí você pode, beleza? Pode falar. Então, só me terminar o raciocínio aqui, para cooperar com a Lu aí na lamentação, né, que é espírito profético. A lamentação por ver assim, meu Deus, a vinha do Senhor está nesse estado. Se colher os frutos, né, de todo o vinhedo, de um saco inteiro de semente, não junta um cesto de frutas, né, de frutos doces, mas todos amargos. Então já é profético isso e sempre aconteceu. Mas, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que eu estava falando de uma família, né, ter essa coisa, vamos lá só para ver. Vamos lá só para ver e tal, porque e tal, vamos ver. Aí chegar lá e o pastor começar a perguntar, pessoal, quem aqui é divorciado? Né, tá no segundo casamento, terceiro casamento. Aí uma galera levanta a mão, né, o líder ali, o pastor, né, já diz, não, é para esse pessoal que eu quero pregar, porque eu também sou assim, porque eu também estou nessa situação. Mas, e aí começar. E aí aquele casal, sabe, tipo assim, meu Deus, o arrependimento de ter ido num lugar desse. Então, por quê? Porque eu ouvi uma verdade. O problema é que as pessoas ainda não foram tocadas pela verdade, né? A gente ainda não está conseguindo alcançar essas pessoas com a verdade, né? E tem os que têm os comichões e eles precisam desses lugares, né? Porque um contribui para o outro, um alimenta o outro. O falso mestre, ele é sustentado pelos aqueles que têm comichão nos ouvidos. E os que têm comichão nos ouvidos precisam de falsos mestres, falsos ensinos, né? Que nem eu vi num vídeo esses dias, né, do podcast famoso cristão aí, o pastor falando, não, porque a gente trabalha na experiência que a pessoa vai ter, né, desde da entrada até sabe? Então, porque a pessoa, ela não presta atenção, ele falou isso, a pessoa, ela não presta atenção na palavra, mas a experiência marca o coração dela. Pronto. Ele falou tudo, ele descreveu, exatamente, é um shopping, entendeu? Você nem lembra o nome das lojas, mas você teve uma experiência, ok? Pessoal, né, de experiência, né, o inferno vai estar cheio de né, várias experiências, né? Esse é o problema, ok? Mas eu acho que a gente está sendo preparado também, né? A gente está sendo preparado para, ok? Nós estamos sendo preparados para uma movimentação, algo, né, que a gente precisa estar fundamentado, e fundamento é descer, é poço, sabe, é cavar poço, tu não aparece, porque você está lá embaixo. Fundamento, você está lá embaixo. Para estrutura, qual estrutura? Interna. Para levar um povo, né? Mas enfim, Thiago, fala aí.
Era ainda lá sobre o início ainda, Sim. quando a gente está falando de intencionalidade aí em relação à missão, em relação a envio e evangelização. Eu vi essa semana uma página no Instagram, eu não me lembro qual era a página, acho que foi Calvinismo alguma coisa, eu não me lembro o nome da página que eu sigo ali, e apareceu desde 1940 ou 1930 uma cronologia das religiões mundiais, né? E aí mostra, bem interessante, é esse contexto que eu queria colocar em relação à intencionalidade, como o islamismo em 30 anos, vamos supor, 3, 4 décadas, Sim. ele tem um aumento exponencial, assim, uma diferença que era de quase 1 bilhão de pessoas, né, passa a se tornar aí 400 mil de diferença em 4 décadas. Sim. Então se demonstra ali a intencionalidade realmente das pessoas que creem e acreditam no islamismo, né? Sim. Como eles trabalham de forma evangelística, de forma profissional. É um evangelismo profissional e intencional, digamos assim, do lado oposto, mas é realmente Na verdade, intencional. eles aplicam princípios bíblicos, Thiago. Eles fazem filhos, né? E ensinam os seus filhos no caminho que eles creem. É isso que eu falar, eles trabalham com os filhos. O negócio deles são as crianças. Só que e isso causa também como eu posso dizer, um fascínio nas outras pessoas que acabam também entrando no islamismo por ver a dedicação Testemunho. Na fé, o testemunho, exatamente. Aí terá aparência de piedade, é isso que a Bíblia fala, né? Vai ter uma aparência de piedade. Né? Aí só agora completando o que você finalizou ali em relação a poço, cavar e fundamento, cara, eu tô vendo que eu preciso cavar muito, né? Eu tô muito na superfície ainda. Não consegui nem abrir uma covinha ainda. Meu Deus, né? Mas, cara, eu também tô assim, cara, eu vejo que tá raso ainda o fundamento e o poço, ainda não cheguei na água ainda, viva, né? As crianças brincam ali na areia da praia ali de fazer murunduzinho, né? Eu não consegui nem tirar uma pazinha de terra ainda. A gente tá assim ainda. Mas é bom trabalhar em fundamento do que construir na areia. Esse é o ponto. Esse é o ponto, Lu. Eu acho que a gente tem que... Cara, se a gente tá alinhado com a escritura e o mundo não, cara, eu vou ficar na escritura. A nossa crise é porque, meu Deus, é que nem o salmista, né? O salmista, ele acho que é Salmo 73, ele vai falar assim, olha, os ímpios prosperam. Eles prosperam de uma forma que eu não consigo compreender. E ali o salmista, aí ele vai dizendo tudo aquilo que o ímpio faz e tal, e ele tá na pindaíba, na merda. E aí ele vai, até que ele chega no ponto. Até que eu entrei, né, no tabernáculo do Senhor, até que eu entrei no templo do Senhor, na presença de Deus. E aí o salmista, cara, não, mas é aqui o meu lugar, não adianta. Entendeu? Então, é isso aqui. É isso, realmente. Tá dando certo e essa é a era dos ímpios. Esse é o ponto. Essa é a era dos ímpios. Então, eles vão prosperar. Eles vão, né, que nem também estava vendo hoje ali o cara, um teólogo falando, né, ele fazendo uma lista dos piores livros da história, né, dentro da teologia. Aí ele fala do livro do Tiago Brunet, né, Dinheiro Emocional, alguma coisa assim. E ele fala, né, no conceito teológico de como aquilo era nocivo e depravado, né? Porque distorce completamente a visão bíblica, né, sobre recursos, por exemplo. E aplica intencionalmente o que? O desejo e o amor pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? E tá aí pregando, né, em tudo quanto é igreja. Tá cheio de gente, né? Mas enfim, nem era para ter falado o nome, mas acabei falando, desculpa.
Eu acho que nem é K mais, eu acho que ele tá no M já, de milhões, deve ser. Né? Tipo, enfim, seguidores não são discípulos. É isso que eu entendo. Seguidores não são discípulos. Discípulos são só 12. A multidão não consegue, a multidão nunca vai conseguir comer da carne e beber do sangue. Né? Então, é isso que eu falei, acho que foi na última aula, ou na uma das aulas. Comunidades proféticas, elas muitas vezes são pequenas, porque elas são proféticas. E não pode ser, né? A escola dos profetas, ela sempre é a minoria, né? Aí vê João Batista e uma meia dúzia, né? Não fazem alarde, né? É a escola de Cristo, é só 12, não adianta, né? E um ainda é o filho da perdição. Amém? Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Vamos continuar, que a gente tem muita coisa para ver ainda. Só o capítulo 16 aqui a gente nem terminou ainda. Amém? Vamos lá. Então, os espíritos, versículo 14. Apocalipse 16, versículo 14. Né, falando com os espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Você vê que eles precisam ser enganados, né? É um convencimento demoníaco para que os exércitos possam ir contra Cristo, imagina. Precisa estar muito endemoniado para querer lutar fisicamente, de forma bélica, contra Cristo. Versículo 15. Eu virei inesperadamente como um ladrão, e feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Então, o versículo 15 aqui é uma mensagem específica para os judeus, né? Apesar de que eles não creem no livro do Apocalipse, mas provavelmente isso vai estar ecoando de forma sobrenatural. Eu creio que esse versículo, essa mensagem, vai estar sendo anunciada, né? Ó, eu vos estou vindo inesperadamente. Eu estou vindo. Não se dobrem, não se dobrem, ok? E aqui, pessoal, é outra coisa que a gente tem que entender. O sangue não vai salvar os judeus. Eles precisam se manter na lei do Senhor. Mesmo que, né, eles não têm a graça, mas eles precisam se manter na lei. Para que quando Jesus voltar, eles possam. Porque vai acontecer, muitos judeus vão se submeter ao império do anticristo e vão se tornar, vão se aliançar com a religião do anticristo. Vão assumir a marca da besta. Porque eles não vão suportar, ok? Eles também vão precisar ter um preparo para isso, ok? O sangue deles não vai, ok? A linhagem, o DNA deles não vai fazer com que eles sejam guardados nesses dias somente, mas vai ser realmente uma perseverança. Né? Por isso que Daniel fala, e é um texto que vai estar ecoando entre eles. Olha, vocês precisam perseverar, né, em 30 e 45 dias, para não se dobrar esse sistema. Que o anticristo não vai estar querendo só matar eles, ele quer principalmente o quê? Perverter eles, ok? Vamos lá. Versículo 16. E os espíritos reuniram todos os governantes e os seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou Vale de Megido, ok? Pessoal, tem um vídeo no YouTube. Acho que tem 12 minutos, muito legal. Até, é um canal chamado Israel com Aline, alguma coisa assim. Não sei se ela é judia, se ela é. Até não sei como, né? Mas não sei qual é a fé dela, enfim. Mas ela tá lá, ela tem uma ascendência judaica, se não me engano. E ela tá lá, mora em Israel, trabalha lá e ela fala português, tudo. Não sei se ela foi criada no Brasil e foi para lá. Eu não sei qual é a história dela, mas ela fala português, mas mora lá em Israel.
e ela conhece muito da cultura, né? E ela apresenta Israel, tudo mais, várias coisas interessantes. É muito legal para a gente situar. E tem um capítulo, né, um dos vídeos dela no YouTube, que ela fala sobre o Vale de Meguido, e ela até dá um teor bem apocalíptico sobre esse lugar, né? Até eu acho que no conceito cristão até ela fala. É muito interessante você ver lá, porque para até você vislumbrar com os teus olhos isso. Aí já tem link aí, pessoal, para você assistir, ok? Então, nesse lugar desse vídeo, eles vão se reunir, os exércitos das nações vão se reunir nesse vale para lutar contra Cristo. E Cristo está indo para esse lugar, ele está percorrendo a terra nesse período, mas, né, arrebatando toda a igreja, e depois de arrebatar toda a igreja, ele vai, né, permanecer nas nuvens, né, nos trazendo as nossas designações e tudo mais, as nossas patentes, os nossos galardões. E depois que acabar esse período, ele vai descer para esse vale, ok? Olha só, versículo 17: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado, ou está consumado. É isso aí. É esse mesmo aí. É esse aí que você botou agora. Tá ali nas mensagens, pessoal. Tá bom? Vamos lá. Então, o sétimo anjo, né, ele lança a última taça e começa com um grito: está terminado, ou está consumado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões. Em um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram, e Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia, e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos. Elas vão ter, não sei se você consegue ver, mas bom, é o tamanho de uma bola de basquete. São granizos do tamanho de uma bola de basquete caindo sobre esse lugar, sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Então, aqui lendo, né, essa última praga, a gente entende e compreende agora o que? Como que Deus pisou, né, aquela linguagem alegórica, como que Deus pisou o lagar da sua furiosa ira. O lagar, na verdade, é o Vale de Meguido e todo o rio Eufrates, ok? O rio Eufrates, você vê que os exércitos estão alinhados nesse rio, e aí você pensa, deixa eu ver aqui, onde que estava isso aqui? Lá no capítulo 14, no versículo 20, diz assim, ó: e as uvas foram pisadas no tanque fora da cidade. O Vale de Meguido é fora da cidade. E dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento. 300 quilômetros de comprimento é a extensão do rio Eufrates, desde a nascente dele até esse braço que desce para Israel. Correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava aos freios de um cavalo. E essa é a profundidade, 1,5 metro, mais ou menos 1,5 metro na maioria dos lugares do rio Eufrates, ok? Então você vê que os exércitos estão alinhados nesse lugar e Deus faz o quê? Derrama uma chuva de granizo de 35 quilos de cada pedra, né? Vai destruir cada pessoa que recebe, né, um granizo desse, ela explode, né? Ela vai ser destruída praticamente na hora, de forma instantânea. Os maquinários, né, todos os tanques, caminhões,
veículos de guerra, tudo vai ser destruído. Né? Se você calcular 35 quilos descendo do céu até a terra, vai ser uma pancada gigantesca. Né? E aí você imagina esse granizo agora derretendo com o sangue, fazendo, né, esse rio de sangue. Né? Então, a linguagem simbólica era o rio de sangue, e aqui nós vemos que, como que acontece? Espíritos enganadores vão convencer todos os exércitos a se reunirem contra Jesus no Vale de Meguido, e eles vão descer pelo rio Eufrates para, né, essa batalha, e quando eles estão reunidos, Deus vai lá e lança uma chuva de granizo com fogo, ok? Então não é a mesma estratégia, mas não é a mesma arma, né, que Deus usou no Êxodo. Ele abre o Mar Vermelho, Israel passa. O faraó vai atrás com seus exércitos e o Mar Vermelho se fecha. Né? Ele arma uma arapuca e o inimigo cai nessa arapuca, ok? Então, beleza. Então, agora eu acho que a gente podia parar por aqui, porque o capítulo 17 e o 18, eles são uma coisa só. Seria bom a gente estudar os dois juntos, né? E é uma próxima pausa na cronologia, ok? Antes do capítulo 19, ok? Então eu queria ver com vocês, pessoal, perguntas, dúvidas, ok? Podem falar aí, comentários. Vamos lá. Um de cada vez, tá? Pode ir, povo, por favor. Vai, André, vai tu aí, entrou na fila, bonitinho. Boa noite, Romulo. Boa noite, pode falar, André. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando fala a respeito aqui no versículo 16, fala a respeito do lugar que é chamado de Armagedon, né? Ou está falando aí do Vale de Meguido. Seria esse vale não só, a gente fala num sentido físico, mas também espiritual, vamos dizer assim, onde vai acontecer uma grande batalha, correto? Sim. Esse é o mesmo lugar onde, no caso, Gideão ali com os 300 foram escolhidos e derrotaram os midianitas, onde o próprio rei Saul foi derrotado, onde Jezabel foi envergonhada. É esse mesmo lugar? Olha, agora eu não sei dizer se é o mesmo lugar. Se esses lugares estão Meguido, então é o mesmo lugar, ok? Entendi. Né? Eu vou até ver essas referências que você falou para... eu vou te falar uma aqui. Eu posso ler aqui rapidinho uma... Pode. Em 2 Reis, por exemplo, capítulo 23, ali no versículo 28, diz assim, ó: o restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito no livro dos reis, no livro dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, tentou ajudar o rei da Síria e avançou até o rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou do campo de batalha em Meguido. Isso, exatamente. É o mesmo lugar. Tá. É o mesmo lugar. Exatamente. Entendi. Sempre quando a Bíblia fala Meguido, pessoal, é esse lugar. E você vê que é o lugar onde se travam as guerras. Né? Que é onde também Davi derrota Golias, se não me engano, é o mesmo lugar. Sim. Né? Então é esse lugar aí. E Joel, se não me engano, vai falar, eu acho que é Joel que vai falar o Vale da Decisão, né, que é o mesmo lugar, onde as pessoas ali ainda vão ter,
né? Eles vão se decidir ali, né? Então, sabe, vão tomar a decisão ali de se render ou guerrear contra Cristo, ok? Então, Show. e você vê que essa aqui é uma história bem profética também, né? É bem profética essa história de Segunda Reis. É um lugar físico e literal, tá, André? É um lugar Tá, físico e literal. Vale de Megiddo. tudo bem. Obrigado, Rob. Valeu. Até é interessante que a gente sempre tem os filmes usaram muito essa linguagem, né? Ah, o Armagedon. A gente sempre pensa numa explosão nuclear, né? Numa bomba nuclear e tal. Uma catástrofe gigante. Vai ser uma catástrofe, mas ela tem um endereço, né? Então, Armagedon não é um acontecimento. Armagedon é o nome do lugar, que é Har Megiddo. Har Megiddo. Né? Por isso que fala Armagedon, mas é Har Megiddo, que é vale, Har, vale, Megiddo, Megiddo, né? O vale de Megiddo. E é esse lugar, já está o endereço lá, tudo, e é um ponto estratégico muito importante, e por isso que ele é usado, né? Era usado para as batalhas, era um lugar de conflito, ok? Então, né, e é interessante a gente ver, pessoal, sobre as taças da ira, porque a gente tem muito medo dessas coisas, mas isso não é endereçado a nós, né? Isso não está endereçado a nós, isso aqui é exclusivo, né? São acontecimentos exclusivos para o exército do anticristo, né? Ou as pessoas que se submeteram à marca da besta, ok? Então, se você é um cristão genuíno, se você está aguardando o Senhor e guardando, né, tudo que ele ensinou, então você não vai fazer parte disso. Nós estaremos vendo de camarote, né, nas nuvens, isso aqui acontecer, ok? Então, esse ponto aqui, ele, né, desde do versículo 5 do capítulo 15 até o final do 16, nós temos um período de 75 dias desses acontecimentos. É algo extremamente rápido, né? 75 dias é rápido, é um período muito curto, né? Nós já estamos em setembro, não sei se você já parou para pensar nisso, e já está acabando setembro, ok? Já está acabando setembro. Então, 2021 passou e você não viu ainda, né? E você fez planos e você nem cumpriu os planos que você fez nesse ano, né, pessoal? Mas olha só como é rápido. É algo muito rápido, ok? E vai ser muito feio, né? Realmente isso aqui vai ser extremamente terrível, mas justo. A gente nunca pode esquecer disso. Isso aqui é justo. Isso é totalmente justo. E nós vamos clamar para que isso aconteça. E nós vamos estar contentes que isso está acontecendo, ok? Porque vai parar com todo o sofrimento. Vai ser o acontecimento que vai dividir mais uma vez a história da humanidade, ok? Vamos lá, pessoal. Ninguém tem mais dúvida? Ou pessoal agora que é tudo ser missionário, na verdade, né? Eu vou ser missionário que senão o Romulo vai me incomodar um monte aí na próxima aula. Amém, pessoal? Mais alguém, turma? Podemos encerrar, então? Acho que hoje vou pedir o Rômulo para orar por nós. Pode ser, Rômulo? Pode ser.
Nós estamos precisando. Não sei se ele quer orar, amor? Não, a oração do Rômulo tem mais poder. Aí, Ah, ó. não, então não vou orar, não. Ixi, tá doido aí, oração. Mas tem que falar em língua. Ah, sim, né? Tchê, caralho, tchoba, já vamos começar. Oh, é isso aí, Jesus. Ô, minha língua de maçarico, como é que tá a coluna de Jeová? Coluna do tempo. Ô, Fala meu comigo. pai. Paralelepípedo que acertou o olho do demônio, o cara me chamou hoje. Viu? Ah, repreendido. Mandou um áudio pra mim. Fala, paralelepípedo que acertou o demônio. Eu falei, ah, meu Deus, não tem mal o que inventar, não. Amém. Vamos orar então, pessoal. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos clamar, Senhor, nessa noite, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor. Clamar, Senhor, para que o teu Espírito recaia sobre nós, Senhor. Que teu Espírito nos traga entendimento, sabedoria, Senhor, posicionamento, retidão, Senhor. Que tu nos ajude a discernir todas as coisas, Senhor. Que tu nos ajude a compreender, Senhor, a importância de viver uma vida plena em ti, Senhor. Pai, eu oro para que teu Espírito nos convença, Senhor, daquilo que nós devemos caminhar, dos posicionamentos que nós devemos ter, Senhor. Que nós sejamos totalmente, Senhor, intencionais, Senhor, na nossa forma de se mover, Senhor. Nos ajuda a compreender todos os dias a movimentação da vida cristã, Senhor, da vida justa, Senhor, da vida piedosa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu abra nesses dias, Senhor, sobre a comunidade Aba, Senhor, janelas, Senhor, específicas, para que eles tenham visões, Senhor, para que eles possam vislumbrar, Senhor, na frente, Senhor, para que eles possam vislumbrar, Senhor, os próximos dias, Pai, em nome de Jesus, para que eles se preparem, para que no momento em que tu abrir as portas, Senhor, eles possam estar preparados, Senhor. Então, o Senhor vai começar nesses próximos dias, Senhor, a abrir janelas para que eles tenham visões, Senhor, e que eles se adequem a movimentações, Senhor, que vão ser essenciais para a tua igreja daqui a alguns anos, Senhor. E nesse momento, o Senhor vai abrir as portas, Senhor, para que eles entrem nesse novo tempo, Senhor. Janelas hoje, Senhor, para que portas se abram amanhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo essa comunidade, eu abençoo esses irmãos, Senhor. Senhor, me dê graça, Senhor, para liberar a palavra, Senhor, para liberar, Senhor, discernimento, Senhor, para que eu não seja, Senhor, apenas, para que eu não seja um oráculo, Senhor, de sentimentos, mas um oráculo, Senhor, segundo as tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira os sentimentos e as almas das palavras, Senhor, mas coloque as tuas visões, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sendo liberados agora, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, abençoando os meus irmãos, Senhor. Declaro vida sobre eles, Pai. Declaro vida sobre eles, Pai. Sobrenatural, Pai. Coisas sobrenaturais, Senhor. Moldando a naturalidade, Senhor. Para que isso seja comum, Senhor, e corriqueiro, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Derrama aquilo que você precisa derramar, Senhor. Derrama aquilo que você precisa derramar, Senhor. Óleo, Senhor, de bálsamo, Senhor. Óleo, Senhor, de alegria, Senhor. Amém, Deus, em nome de Jesus, Senhor. São dias de alegria, Senhor. Mesmo que haja choro, Senhor. O choro deve se transformar em alegria, Senhor. Sim, Deus. O choro deve se transformar em alegria, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Graças a Deus. Amém, profeta. Eita. Que nada. Estamos aqui na dispensação também. Só querendo servir. Amém. Fica com Deus. Também abrir aqui a câmera um pouquinho, né? Que hoje nós nem vimos. Estamos aqui, ó. Estudando e mexendo as coisas. Mostra o chão para eles, para ver como é que a gente estava lendo. Olha como é que nós somos uma pessoa estudiosa. Peraí, gente, cadê? Para mostrar que a gente lê mesmo, que a gente é estudioso. Olha aqui o que a pastora estava fazendo aqui, ó.
consultando cada livro para ver se Aleluia. está tudo Tudo que tu certinho. estava falando estava direitinho, entendeu? Aí sim. Aí sim. Aleluia. Ó, Glória! Glória. Pedrada no demônio! Pedrada no demônio. Paralelepipedada na testa dele. Paralelepipedada! Jesus amado. Tá Saudade bom, de minha tudo, gente? né? Saudade de abraçar tudo. Poxa, tá Eu vou precisando. ali, Vocês estão vou- precisando. Deu um tempo com a gente aqui pra gente incendiar de novo. Fez aniversário aí, os Ancorados fase 2, e a gente ficou muito impactado quando se deu conta. Eu até estava conversando com a Aline essa semana. Samara tá lá finalizando o CPP, né? Sim. A fase do CPP, os 9 meses. E a gente estava conferindo isso. De 3 anos atrás, ela está aqui, né, no fase 2 e, nossa Deus, aquelas coisas todas que a gente sabe que recebeu, que a gente não tinha noção que em 3 anos iam estar já se cumprindo. Aham. Aquele momento deles correndo para o altar, quebrando correntes com mente marxista, toda aquela coisa que todo aquele movimento, a gente não imaginava que aquilo ia precisar ser tão intencional e tão específico, esse momento de fazer um caminho de volta Sim. e para alcançar outros jovens e começar a trabalhar intencionalmente aí. É o que você falou, os anos se passaram de forma muito intensa e muito rápida. E a gente achava que tudo aquilo que a gente estava recebendo ali naqueles 3 anos era para um tempo ainda muito futuro. E a gente já vê muita coisa acontecendo agora. É muito louco isso. Mas agora já está abrindo as porteiras aí de volta. O coronavírus já não está tão intenso que daqui a pouco a gente vai estar junto e misturado de novo, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Amém. Aí como é que vai chamar o retiro? A batalha final, o confronto final? Ô, meu pai! No final, né? Ultimato. Vai ser o nome. De volta desse ultimato. Bia tá aí, eu tava falando que estamos querendo fazer um retirão de carnaval aí, pastor. Ó, vai preparando, vai que. Eita, é esse tipo de retiro que eu gosto aí. Meu Deus. Cadê? Bia tá aí, Bia? 2 dias de treinamento aqui e 3 dias de Sapucaí, porque eles vão voltar com força também. Sim, já tenho, vou até com as fantasias já. Tô pronto. Ô, já. meu pai. Escutando tudo CD das escolas de samba já para ir. Já É verdade, eles vão voltar com tudo. Fazer um intensivão e um evangelismo lá. Cara, saudade de chegar e pegar um e botar a mão e curar e já profetizar. Já arrancar a fantasia ali mesmo. Estão precisando disso aí. A igreja inteira, dá aquele rebuliço, Rômulo, sacudir todo mundo. Isso aí, eu já. Cara, Já como diz a Roberta do Fabinho, fala pra mim e falou pro Igor domingo. A gente tá precisando daqueles profetas que pega Jonas e joga no mar pra baleia engolir. Isso aí. Vai lá e vai, cura o enfermo agora, tá ali, tá na cadeira de rodas. Só para de orar quando ele começar a andar. Vai. Eita, então nós vamos ter que separar um lugar para fazer o retiro bem urbano aqui, Bia, porque vai ter prática, hein? Ó, vai recebendo no teu espírito a conferência, organizando. Ai. Não vão poder ir pro meio do mato, não. Né? Hoje a guerra é urbana, pessoal. A guerra hoje é urbana. Vietnã acabou faz tempo. Né? Pode fazer meio a meio, metade no mato, metade na igreja. Não digo nem na igreja, não, mas tem lugar aqui próximo que dá para fazer e tá na cidade. Tá isolado, mas tá na cidade. Já vamos começar a pensar nisso. Amém. Beijo, gente. Mais algum? Beijo, Mais alguém? gente. Abre as câmeras aí, gente. Só para dar um tchauzinho. Só eu para passar essa vergonha sozinha. Não, eu já passei. Beijo. Eu já passei tá? Eu já tinha Oi, aberto. Igor, sem desculpa para ficar agarrado subindo na pastora que nós estamos vendo isso, tá? Aleluia. Que absurdo. Mentira. Olha lá o irmão. Oi. É porque o computador deu problema, a gente tá no celular. Aí tem que Aleluia. ficar agarradinho assim no Também celular. tô no celular Meu mesmo. Mac pifou, gente. Meu pai. Me Meu ajuda. Deus. Meus arquivos tudo lá dentro. Pelas Misericórdia. coisas que eu escrevi, os projetos, o livro, metade ficou na nuvem, metade nele. Eu falo, Jesus, Não, vai em nome de quebrando, Jesus. vai quebrando, Senhor. Vai Funciona quebrando. agora em nome de Jesus. Não, vai, Em nome vai de funcionar, vai Jesus. funcionar. É só a tela, é só a tela ficou preta. Vai funcionar, vai Amém. funcionar. Só. Pensa, gente, pelo amor de Deus, ora, intercede. Os 2 livros que a pastora está escrevendo estão lá. Para com isso. Não, é porque Não, vai eu quebrando, fiz algumas Senhor. coisas essa semana e na semana passada que eu não subi pra nuvem. Aí ficou lá, vou ter que reescrever uns 2 ou 3 capítulos. Aí
O Senhor, aleluia, glória. Tá me Vamos entender provando. que o Senhor está querendo que a irmã revisa os 2 capítulos. Pode Aleluia. ser também. A gente vai precisar do paralelepípedo. Beijo, família. Valeu, Beijo. gente. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Boa boa noite. noite. Tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Beijo, gente. Eu nem vi que Bela e Juninho estavam ali.